Primeiro livro dos Reis, capítulo 10, versículo 14 até o versículo de número 29. Vamos, então, estudar mais esse texto da Sagrada Escritura, meus irmãos amados. Nós temos estudado aqui texto por texto, resumidamente, o primeiro livro dos Reis. Nós estamos na terceira parte deste livro, que trata a respeito das confirmações da sabedoria e riqueza de Salomão. Dentre essas confirmações, a visita da rainha de Sabá e hoje as descrições da riqueza de Salomão. Na quinta-feira passada, pode passar esse slide? Na quinta-feira passada nós falamos sobre a visita de Sabá a Salomão, capítulo 10, verso 1 até o verso 13, e nós verificamos que o tema central desse trechinho é a respeito da fama de Salomão e como essa fama é reconhecida internacionalmente, é testada e comprovada, trazendo glória a Deus. Agora nós vamos estudar a segunda parte desse capítulo 10, versículo 14 até o versículo 29, que trata da grande riqueza. A ênfase aqui é a grande riqueza de Salomão. Uma das palavras que mais se repetem nesse trechinho, versículo 14 até o versículo de número 29, é a palavra ouro, né? Então, esse trechinho que está falando bastante sobre a riqueza, né? Tinha muita medalha de ouro lá no reinado de Salomão, né? E nós vamos verificar que essa passagem descreve a imensa riqueza e prosperidade do reino de Salomão, destacando aí alguns aspectos dessa riqueza, que é o ouro, tesouro e comércio de Salomão. E depois nós vamos retirar algumas lições importantes para nós. Amém, meus amados? Vamos ler então o texto sagrado? Versículo 14, a partir do verso 14, diz o seguinte: o peso do ouro que se trazia a Salomão cada ano era de 666 talentos de ouro, que dá mais ou menos 23 toneladas de ouro por ano. É um número bastante avolumado, né? Bastante grande. Versículo 15, além do que entrava dos vendedores e do tráfico dos negociantes de todos os reis da Arábia e dos governantes da terra. Além disso, toda a relação comercial de Salomão, e esse tráfico aqui é traduzido em outras traduções como impostos, né? Impostos que eram pagos por esses comerciantes. Não tem nada a ver com tráfico de droga aqui, tá? Então, fazia parte ali do comércio, né, que Salomão realizava, e o texto ele quer destacar exatamente isso, né? É como Salomão teve sabedoria para negociar com povos que tinham pensamentos diferentes a respeito de Deus, né, a respeito da vida e assim por diante. Eram povos pagãos, e Salomão teve ali habilidade para poder negociar e poder enriquecer o reino de Israel através desses negócios. Verso 16, fez o rei Salomão 200 paveses de ouro batido, 600 ciclos de ouro mandou pesar para cada pavês. Os paveses eram escudos, só que uns escudos mais largos. E nós vemos a descrição aqui que ele mandou fazer esses paveses, esses escudos mais largos, com cerca de 3 quilos de ouro cada pavês. Então, muitos estudiosos entendem que esse escudo, esse escudão aqui, né, mais elitizado, não era para ser usado na guerra, era ali um símbolo da riqueza, e ele era para ser usado em apresentações militares dentro do próprio país, porque era um escudo extremamente pesado para ser usado na guerra. Versículo 18, para ostentar, né? Ostentar. Versículo 18, os irmãos podem ler? Bom, então, mais aqui simbolismos, né, da grandeza do reino de Salomão. Verso 19, o trono tinha 6 degraus, o espaldar, que era o encosto que havia no trono, ao alto era redondo, de ambos os lados tinha braços junto ao assento e 2 leões junto aos braços. Verso 20, podem ler?
todas as taças que se servia o rei Salomão para beber eram de ouro, e também de ouro puro todas as da casa do bosque do Líbano. Não havia nelas prata, porque nos dias de Salomão não se dava a ela estimação alguma. Então, a prata não valia nada no dia de Salomão, né? Não valia muita coisa. Então, tudo era feito de ouro. E essa referência à casa do bosque do Líbano é uma referência a um palácio específico que Salomão fez. Lá no capítulo 7, a gente estudou sobre os pormenores da construção deste palácio à parte. Era uma espécie de palácio de verão de Salomão. Versículo 22 diz o seguinte: porque o rei tinha no mar uma frota de Tarsis, com as naus de Irão, naus aqui era a frota de navios, de 3 em 3 anos voltava a frota de Tarsis, trazendo ouro, prata, marfim, bugios e pavões. Bugios é isso mesmo que vocês estão pensando, né? Macacos, né? Que eram trazidos, e pavões. Versículo 23. Tem determinados lugares de Juquiá aqui, os irmãos lá do passado que falam de bugio, né, já dá vontade de caçar, né? Assim o rei Salomão excedeu todos os reis. Veja, meus amados, essa descrição aqui, essa descrição é uma descrição que comprova aquilo que Deus tinha prometido para Salomão. Em 1 Reis, capítulo 3, versículo 12, está escrito o seguinte: eis que faço segundo as tuas palavras. Deus disse: dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Então, o versículo 23 é uma confirmação daquilo que Deus havia prometido. Deus havia prometido que ninguém seria semelhante a Salomão. A gente sabe, ninguém, exceto o próprio Messias, né, o próprio Filho de Deus. Mas dentre os homens, ninguém foi semelhante a Salomão. Versículo 24 diz o seguinte: todo mundo procurava ir ter com ele, para ouvir a sabedoria que Deus lhe pusera no coração. Além da rainha de Sabá, o que esse texto está nos indicando é que havia outros reis também, outras personalidades do mundo da época, que iam até Salomão para que pudesse ouvir ali da sua sabedoria. Verso 25, os irmãos podem ler? Também ajuntou Salomão carros e cavaleiros, tinha 1.400 carros e 12.000 cavalarianos, que distribuiu as cidades para os carros e junto ao rei em Jerusalém. Ali havia um certo investimento para a guerra, né, em armamento, carros e cavalos, embora Salomão não tivesse enfrentado nenhum tipo de guerra. Então, ele se armava mesmo, não tendo ali, pelo menos no momento, a necessidade disso, mas estava preparando também a nação. Versículo 27, fez o rei que em Jerusalém houvesse prata como pedras e cedros em abundância como sicômoros que estão nas planícies. Sicômoros eram figos. Versículo 28. Bom, o verso 28 e 29 nos dá a entender de que ele comercializava, ele, de certa maneira, recebia esses cavalos, ele comercializava com outras nações também. Esses carros, né, ele comercializava com outras nações. Inclusive, o Egito era famoso, na época, a nação egípcia era famosa pelos seus carros, né, pelo seu material bélico. Versículo 29, importava-se do Egito um carro por 600 ciclos de prata, cerca de 7 quilos, e um cavalo por 150, cerca de 2 quilos, nas mesmas condições. As caravanas os traziam e os exportavam para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria. Então, nós temos aqui, irmãos, esse trecho que não é geralmente o texto que a gente usaria no devocional pela manhã, né? Tem textos assim que a gente gosta de usar para devocionais, né? Um salmo, uma passagem ali, um ensinamento, né, mais claro, que já tem ali uma lição implícita, né? E, geralmente a gente não vai pegar uma genealogia, né? Geralmente a gente não pega para fazer devocional, né? E nem textos que são que contêm muitas descrições assim e que no final das contas
superficialmente, parece não nos ensinar muita coisa. Mas, como os irmãos já sabem muito bem, né, a Bíblia ela pode nos ensinar coisas em todos os lugares da Escritura. Toda a Escritura é divinamente inspirada. E mesmo naqueles textos em que não há um ensinamento claro e direto, nós podemos também tirar lições, porque aquele texto, no final das contas, está ali por um motivo, né, por uma razão. E é claro que esse texto aqui está aqui para nos ensinar que Deus vai nos enriquecer como enriqueceu Salomão. É isso, irmãos? Não, né? Bom, então esse texto está aqui, por quê, né? Para que a gente faça uma campanha aqui, a campanha do ouro de Salomão. É isso que vai acontecer mesmo, né? Então, esse texto poderia nos indicar, poderíamos pedir a Deus a unção de Salomão. Quem sabe fazermos uma campanha, né? Campanha da unção de Salomão. Veja, é claro que eu estou aqui em tom de brincadeira, né? Mas a coisa é bastante séria, né? As pessoas têm utilizado esses textos para fazer campanhas em nome de Deus e para prometer prosperidade financeira e assim por diante. Então, é por isso que eu já começo assim, né? É claro que esse tipo de texto não está querendo ensinar que Deus vai nos fazer igual a Salomão, nem que Deus vai nos deixar cheios de ouro como Salomão. E está difícil o ouro, né, irmãos? Inclusive nas Olimpíadas, todo dia a gente perde ali uma oportunidade de ganhar um bronze, prata, o ouro, então, está muito raro, né? Então, meus amados, esse texto está aqui por um motivo, por uma razão, e quero trazer algumas lições utilizando esse texto da Escritura para nós. Pode passar? Tem algumas imagens que a gente selecionou. Esse era o modelo dos carros dos egípcios da época, né? Pode passar. E essa é uma anterior. Essa é uma gravura desse carro, né? É uma gravura arqueológica desse carro, que foi feita provavelmente na época lá do Antigo Testamento. Pode passar? Esse mapa eu já mostrei para os irmãos, só que não dá para enxergar muito bem ele quando ele está expandido, né? Ele trata, depois alguém me lembra de mandar no grupo da igreja, ele trata dos comércios de Salomão, né? As nações com as quais Salomão fez comércio. Então, ele teve sabedoria ali para lidar com todas essas questões, né? Relações com a região que a gente chama de Europa hoje, relação com a região que na época já era Arábia, e hoje Arábia Saudita, e relações por todos os lados aí, né? Relações comerciais. Pode passar. Esse é um mapa mais aumentado. Isso a gente viu quando a gente falou sobre a visita da rainha de Sabá até Salomão, até Israel. Pode passar. Bom, irmãos, a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com os irmãos podem ler essa primeira lição para nós? Bom, isso é importante, né? Quando a gente olha esse relato da grandeza de Salomão e o destaque à sua riqueza, os detalhes, veja o detalhe do trono de Salomão. É preciso que a gente lembre que Salomão não pediu riquezas a Deus. Vocês não se lembram da passagem, né? Deus dá a oportunidade para que Salomão peça aquilo que ele quisesse, né? Riquezas, vitória sobre os inimigos, e Salomão pediu o quê? Discernimento, sabedoria para poder guiar o povo de Deus. E aí o que Deus prometeu? Então, já que você quer sabedoria, né, inteligência para guiar o meu povo, eu vou te dar riqueza. Isso ensina muita coisa para a gente, irmãos. Inclusive que a gente deveria tomar cuidado, as igrejas evangélicas de uma maneira geral, em usar esses textos como uma regra para que a gente possa pedir riqueza para Deus. Porque nem Salomão pediu riqueza para Deus. Veja, então há um engano, né, há um equívoco que as pessoas cometem, porque as pessoas são gananciosas. A teologia da prosperidade, a falsa teologia da prosperidade, e a forma moderna da teologia da prosperidade, que é a teologia coaching, nada mais são do que teologias que partem de ideias humanistas misturadas com textos desse tipo, né? Olha, você vai conseguir, você vai prosperar. Como se esse texto estivesse aqui para mostrar que nós também podemos
enriquecer. Então, Deus não prometeu isso para Salomão, partindo de um pedido de Salomão. Deus quis fazer isso. Deus quis fazer isso. Então, veja, ao que tudo indica, meus amados, com todo esse contexto que a gente já estudou, claro que os irmãos vão perceber, a partir da próxima quinta-feira, se vivos estivermos, que Salomão declina, né? A sua vida espiritual começa a declinar. Mas até o momento não. Há sementes dessa declinação, desse declínio, mas até o momento ele não declinou, né? Não entrou em declínio a sua vida espiritual. Isso é a partir do capítulo 11. Mas nós percebemos aqui que Salomão, até o momento, buscou glorificar a Deus através do reino de Israel. O reino de Israel, nesse contexto, era o reino de Deus no Antigo Testamento. Era a forma visível do reino de Deus no Antigo Testamento. Era o elemento visível do reino de Deus e a porta de entrada para esse reino. Quem quisesse fazer parte do reino de Deus no Antigo Testamento deveria o quê? Deveria crer, né? Sempre foi pela fé. E poderia fazer parte da comunidade do povo de Deus, mesmo aqueles que não eram judeus, passando por alguns processos de proselitismo, circuncisão, cerimônias e assim por diante. E Salomão, desde o início, ele demonstrou uma preocupação muito maior com o povo em si, com a glória de Deus. E a gente vê em todos os relatos, né? Desde a consagração, a oração de Salomão na consagração e tudo mais, o pedido de Salomão. Então, a gente aprende que nós devemos nos preocupar com o reino de Deus. E as demais coisas, aquelas coisas que nos trazem muitas vezes preocupações, né? As questões financeiras e assim por diante, Deus vai cuidar, de acordo com o seu plano. Deus não enriqueceu o reino de Israel, nesse momento, por uma razão aleatória. Deus enriqueceu o reino de Israel por uma razão específica. E nós podemos dizer que isso é uma verdade para todas as épocas. João Calvino dizia que Deus enriquece alguns dos seus filhos por razões específicas, para que os seus filhos possam abençoar outras pessoas. Então, meus amados, não sabemos dos filhos de Deus, qual filho de Deus vai ter uma condição melhor financeira ou pior. Nós não podemos ter uma noção do que acontecerá. Mas o que nós sabemos é o seguinte, que nós devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Geralmente, não é assim que a teologia da prosperidade observa esses textos. Eles acabam, muitas vezes, distorcendo esses textos para incentivar as pessoas a buscar, né? Buscar prosperidade, buscar dinheiro, buscar condições melhores. Claro que não é errado buscar estas coisas, mas a gente tem que ter base bíblica, a gente tem que ter moderação, a gente tem que entender o que é prioridade e o que não é prioridade. Tudo bem, meus amados? Matthew Henry, estudioso da Escritura do passado, diz o seguinte a respeito desse texto: quanto mais moderados são nossos desejos em relação às coisas terrenas, mais qualificados estamos para desfrutá-las e mais propensos a tê-las. Olha só que interessante. Vou repetir, tá? Quanto mais moderados são nossos desejos em relação às coisas terrenas, mais qualificados estamos para desfrutá-las e mais propensos a tê-las. Quer dizer, quando nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar e não estamos ávidos por riqueza, nós conseguimos desfrutar melhor daquilo que nós temos. Porque uma pessoa que está ávida pelo material, mesmo quando ela consegue obter, ela não consegue desfrutar, porque o seu coração é idólatra. Ela sempre vai querer ter mais. Ela nunca vai se satisfazer. E Mateus ainda diz que estas pessoas que conseguem desfrutar têm uma tendência a ter mais. Por quê? Aqueles que idolatram o dinheiro e a riqueza têm a propensão de usar meios ilícitos para obter, o que pode fazer com que uma hora ou outra a pessoa já não tenha mais nada. Olha só. A segunda lição importante que eu gostaria de trazer para os irmãos, para todos nós, os irmãos podem ler, por favor?
Bom, o mesmo Salomão que aparece nessa passagem, muitíssimo rico, com um reino extremamente próspero, é o mesmo Salomão que, primeiro, pediu sabedoria e não riqueza, e que também nos ensina através daquilo que está escrito no livro de Provérbios e também Eclesiastes, que nós devemos tomar cuidado com as riquezas. Ele que era o Salomão, que conhecia, lidava com isso, lidava com a riqueza, ele, em diversas passagens, ensina que as riquezas são transitórias, as riquezas são passageiras, as riquezas são ilusórias, as riquezas não merecem prioridade. Então vamos ver como isso se desenvolve no pensamento de Salomão. Quando eu estou falando pensamento de Salomão, irmãos, é só uma maneira de dizer para a gente especificar quem falou, né? Mas é o pensamento bíblico, é o pensamento de Deus. O texto é inspirado, né? Pode passar. Então, observe. Salomão está dizendo aqui, Provérbios 11:4, as riquezas de nada aproveitam no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Quer dizer, mais vale ter uma vida justa do que ser rico. Isso está vindo de uma pessoa que era rica. 11:28, quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. Então, veja que a questão aqui não é a riqueza em si. Assim como o dinheiro, a questão não é o dinheiro em si, mas a relação do nosso coração com essa questão. Então, o problema não é ser rico, o problema é confiar na riqueza. O problema não é o dinheiro, o problema é amar ao dinheiro. Então, alguém disse que o dinheiro é a raiz de todos os males. Não, não é, né? Na verdade, é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males, porque o dinheiro é a solução para muita coisa. Como que Deus sustenta as pessoas? Não é verdade? Então, o problema é como o nosso coração se relaciona com essas coisas. Veja, é facílimo a gente confiar no dinheiro, na instituição da qual recebemos o dinheiro. Bom, irmãos, a gente não leu o verso 4 do capítulo 23, né? Os irmãos podem ler? Esse texto está junto com o próximo texto, mas olha só, vamos vamos pensar um pouco nesse primeiro. Volta aqui um pouquinho. Isso. Quer dizer, não invista muito, né, na sua vida com o objetivo de ser rico. Não canse por causa disso. Olha só, e Salomão que está falando, hein? Agora o 5 vai complementar. Pode passar. Diz o seguinte: porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada? Pois certamente a riqueza fará para si asas como a águia que voa pelos céus. Então, não invista o seu coração, não coloque o seu coração nestas coisas com o objetivo de ser rico. Por quê? Porque a riqueza é vaidade, é vão, passa, é uma coisa que não vale a pena. Então, se uma pessoa que é cristã, o objetivo dessa pessoa é simplesmente obter posse, se esse é o principal objetivo, aí tem alguma coisa errada. Claro, a gente pode ter estabilidade e tudo mais, mas aqui é uma questão de ênfase, né? Em primeiro lugar, prioridade é a gente buscar o reino de Deus. Agora, olha só o final do livro de Eclesiastes. Os irmãos se lembram que Eclesiastes, Salomão fala sobre riquezas. Inclusive, ele diz que, de alguma maneira, é uma bênção a gente desfrutar daquilo que a gente tem. Ele vai dizer isso em diversas localidades. Vai dizer, olha, é uma bênção, né, desfrutar com a sua esposa, a mulher da sua mocidade, beber o seu vinho, tal, e vai falar coisas desse tipo, né, comer comida e assim por diante. Só que no final, a conclusão que ele chega é que pouca coisa é durável no mundo, na vida, né? Então, as coisas podem ser usadas, podem ser desfrutadas, mas a gente não deve colocar o coração nelas. Aí, ele diz o seguinte, no
13 e 14, no final do livro de Eclesiastes. De tudo que se tem ouvido, olha só, de tudo que se tem ouvido, é tudo que ele falou até aquele momento. A suma, o resumo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Verso 14, os irmãos podem ler? Então, se tem uma coisa que eu pudesse destacar de tudo que eu falei, é o quê? Guarda os mandamentos. É isso que ele está dizendo aqui. O principal é se preocupe com a sua vida espiritual. E por último, meus irmãos, nós vemos aqui que a glória do reino de Salomão aponta para a glória do reino de Cristo. Então, nós temos aqui nesse texto dois contextos importantes. Esse texto dentro do seu contexto imediato e esse texto dentro do seu contexto longe, remoto, contexto remoto. Esse texto dentro do seu contexto imediato, aqueles que foram os receptores originais, esse texto indicava para eles que Deus tinha cumprido as suas promessas que ele tinha feito a Davi. Então, demonstrava para aqueles israelitas do Antigo Testamento, e muitos que estavam já no cativeiro, demonstrava: olha, está vendo o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Ele chamou um povo, ele fez alianças com o seu povo, e ele também fez a aliança com Davi, ele levantou alguém para ficar no lugar de Davi, no trono de Davi, e ele cumpriu a sua promessa, deu a Davi um rei sábio e com um grande reino. Então, esse é o contexto imediato, aqueles que receberiam originalmente ali as informações que estão no primeiro livro dos reis. Mas é claro que esse texto também indica outras questões mais profundas dentro do seu contexto remoto. Esse texto, essa peça da visão bíblica dentro de toda a Escritura, nos remete ao Messias, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E demonstra, portanto, a glória de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, nós olhamos para esse texto da Escritura e percebemos que ele fala, ele aponta, ele nos remete à glória do reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E dentro dessa questão, nós temos aqui dois cumprimentos para essa verdade, a verdade da glória do Messias, da glória do reino do Messias. Um aspecto que aponta para o presente, para o nosso presente, para hoje, e um aspecto que aponta para o nosso futuro. Então veja, o reinado de Cristo é cheio de glória e de valor? Sim. Mas Jesus Cristo, ele não revela, quando ele vem como o Messias, ele não revela isso de uma vez, Ele vai gradativamente revelando que o seu reino tem aspectos presentes e aspectos futuros. De modo que a gente pode dizer que no aspecto presente, o dinheiro dessa terra, a economia dessa terra e estas coisas que a gente considera como secundárias, não são aspectos tão importantes para o reino de Deus nesse momento. Por isso que, por exemplo, o apóstolo Paulo vai dizer, no texto que está ali mencionado, vai falar sobre a riqueza do Evangelho. Então, você vê uma demonstração de riqueza no reinado de Salomão, aí você pensa: poxa, e agora? E a nossa riqueza, o que é? A nossa riqueza não é mais essa. No momento, não é esse tipo de riqueza que é o Evangelho. O Evangelho é uma riqueza no sentido de riquezas espirituais. Então, existe sim uma aplicação que o próprio Jesus faz, os apóstolos fazem, de uma aplicação espiritual daquilo que para o qual o reinado de Salomão aponta. Então, a gente olha a vida dos apóstolos e percebe que todos eles entendiam assim. Paulo, quando escreveu essa carta, Efésios, ele estava preso. Ele não era rico. Na verdade, ele tinha escassez de muitas coisas. Só que, se você perguntasse para ele: você já faz parte do reino de Cristo? Ele ia dizer: sim. Mas calma aí, você não é rico? Como que você faz parte de um reino? Jesus é um rei, e aquilo que aconteceu com Salomão se cumpre em Jesus Cristo. Como que você não tem nem onde cair morto, está na prisão aí?
É porque o aspecto desse reino, então, no presente momento, é espiritual. Nós não enxergamos, nós não vemos, nós acreditamos pela fé. Esse é o aspecto presente, como mencionado, Efésios 3:8. Por que é importante isso, irmãos? Para que a gente entenda como que esse tipo de texto se aplica na nossa vida. Poxa, o que Deus quer dizer mostrando uma ostentação tão grande, né? O reinado de Salomão. Tem a ver com riqueza, tem a ver com a riqueza do reino de Cristo, mas cada coisa no seu tempo. No momento, nesse presente, essa riqueza é somente espiritual. Tudo bem? Os irmãos podem ler o texto que está ali exposto, Efésios 3:8. O evangelho das insondáveis riquezas. Então, o apóstolo Paulo está apresentando um reino e um rei que tem muitas riquezas. Só que não é prata, não é ouro, não tem a ver com essas questões. Isto é uma espécie de espiritualização dos textos do Antigo Testamento. Lembra que a gente está estudando escatologia na escola dominical? Olha só como os apóstolos aplicavam aquilo que estava no Antigo Testamento. Bom, tem outro texto aqui que eu quero ler, eu só vou ler, peço que os irmãos ouçam. Colossenses 2:2, Paulo estava preso também, no mesmo momento em que ele escreveu a carta aos Efésios, ele diz: para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Então, o que era o tesouro, a riqueza para os apóstolos? Era o evangelho de Jesus Cristo. Algo que se não podia ver. Só que não para por aí, né, irmãos? A gente serve a Deus, e a gente crê em Deus, a gente não vê, mas crê. A gente considera aquilo coisas de valor que nós não podemos enxergar e nem mostrar para o mundo em termos materiais, só que vai chegar um dia em que Cristo vai se revelar. E a promessa, então, é que, de uma forma material mesmo, as promessas, os elementos que nós estamos estudando do reino de Salomão, vai se cumprir no reino eterno de Cristo. Então, agora, nós não vemos a Cristo, não vemos o nosso rei. Um dia, veremos. Agora, elementos materiais não fazem parte do reino de Deus, no sentido de valor mesmo. Vai chegar um dia que, sim, as descrições da Nova Jerusalém, capítulo 21 de Apocalipse, são todas descrições que apontam para a nobreza dos materiais com os quais ali são confeccionados as ruas, né, e os materiais são confeccionados naquela cidade. Claro, a gente entende isso de uma maneira metafórica, né, de uma maneira alegórica, sim, é alegórico, só que a gente não pode alegorizar ao extremo, ao ponto de dizer que não vai existir uma cidade. É uma alegoria, então não vai existir uma cidade, um lugar onde as pessoas vão ficar, e esse lugar vai ser com todo o requinte aí de glória, inclusive de materiais que Deus fez. Então, irmãos, nós vivemos um aspecto do cumprimento desse texto, o texto que aponta para a glória de Cristo, que é esse aspecto do momento agora. No momento, nós vivemos pela fé. Um dia, viveremos por vista. No momento, nós podemos ter escassez. Um dia, nada absolutamente nos faltará. No momento, nós podemos buscar o reino de Deus e as outras coisas acrescentadas, e Deus supre as nossas necessidades. Em outro momento, nós teremos não só necessidades, mas tudo em abundância. Essa é a promessa da Escritura. Então, nós devemos levar em consideração todos esses aspectos. Por que eu estou falando isso também? Porque às vezes a gente fala para os irmãos, né, irmãos, tem que seguir ao Senhor, o reino de Deus é invisível, tal. E às vezes parece que é só essa parte da história, né? Os apóstolos todos morreram de morte trágica e tudo mais. Sim, isso é verdade. Mas qual era a esperança deles? Receber a coroa da justiça. Receber aquilo que eles chamavam de galardão, que nós não sabemos o que é, mas é algo factível, né? Algo que poderemos ver. Então, essa é a esperança dos filhos de Deus. E por que isso acontece? Pode passar?
Por que isso acontece, irmãos? Essa é a parte interessante aqui, a parte legal que eu quero fechar o nosso estudo de hoje, caminhando para o nosso final. É porque tudo isso fez parte do plano de Deus. Plano, a gente sempre fala, Deus tem um plano na sua vida, né? A gente usa a palavra plano, e toda palavra que a gente usa muito e se torna uma palavra arraigada ao nosso vocabulário cultural, a gente perde o sentido dessa palavra. É igual irmão, né? A gente chama os outros de irmão e a gente perde um pouco o sentido, né? Que irmão é uma irmandade. Então, quando se fala de plano, é porque Deus, antes da fundação do mundo, Ele realmente planeja. Ele faz uma estratégia. Então, é semelhante a gente. O que a gente... Você vai aí no seu trabalho, né? Fazer a sua agenda da semana. Então, você traça um plano ali. Poxa, na quarta-feira, o que vai acontecer? Na quarta-feira, vou almoçar, tal, não sei o que, de manhã eu vou fazer isso, e essa atividade aqui eu vou fazer à tarde. Você traça aquilo que, de acordo com a sua sabedoria e a sua capacidade de administrar a sua semana, você traça ali aquele plano, isso aqui vai acontecer. E tudo isso faz parte do plano de Deus. E veja, aprove a Deus que todas essas promessas físicas, né, relacionadas a riquezas materiais que haviam no Antigo Testamento, se cumprissem em Cristo, primeiramente de modo espiritual. Então, essa é uma coisa muito intrigante, irmãos. Por isso que a Bíblia chama isso de mistério. Por isso que os judeus, na sua maioria, rejeitaram Jesus. Por quê? Deus não agiu de acordo com a lógica humana. O seu plano foi, mais ou menos assim, né? Eu revelo o meu filho de uma maneira humilde, de uma maneira invisível, sem nenhum tipo de evento extraordinário, porque eu quero a fé das pessoas. E desse jeito eu confundo aqueles que se acham sábios. Até chegar o momento em que eu vou me revelar, né, através da vinda do meu filho, e aí vai ficar tudo às claras, e aqueles que acreditaram, né, aqueles que, nos quais foi colocado fé no coração, eles estarão comigo para todo sempre. Não é isso que Paulo explica aí? Olha só, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito, aí ele vai citar um texto do Antigo Testamento: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? O inquiridor deste século. Onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura. O que é loucura? É isso? Mas e aí? Que rei é esse? O rei que nasceu na manjedoura? O evangelho é a loucura. Não que o evangelho seja louco, né? Mas é que ele quebra os padrões de esperança do mundo em termos de esperança material. Que rei é esse que vem e, conversando com uma autoridade política, diz que o reino dele não é desse mundo? Que rei é esse que vem e não resolve os problemas que Israel ali tinha na época? Israel sendo oprimido pelo Império Romano. E esse rei simplesmente diz que apresenta um reino que não é desse mundo. O que é isso? Loucura. Por que Paulo está falando isso, irmão? Vocês lembram quando a gente estudou essa carta? Paulo está falando isso, só para refrescar a nossa memória, né? Ele está falando isso porque havia divisões na igreja. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou isso, sou aquilo. E essas divisões eram baseadas em critérios mundanos. O que é critério mundano? Esse é mais bonito, esse é mais feio. Esse é mais velho, esse é mais novo. Esse fala mais bonito, esse fala menos bonito. Isso não é critério humano? Isso tem a ver com preferências pessoais que dividiam aquelas pessoas. E por que Paulo coloca essa ideia aqui dentro disso, dessa divisão? Para mostrar para eles, olha, quando Deus escolheu vocês, quando o evangelho foi apresentado para vocês, nós mostramos que o evangelho não se adequa aos padrões humanos. E por que vocês estão julgando uns aos outros com a sabedoria desse mundo? Aí Paulo, lá na frente, vai dizer, na sequência desse texto, um pouco mais na frente, ele vai dizer o seguinte: Deus escolheu
as coisas loucas deste mundo para confundir as fracas. Falando da igreja. E ele diz assim, eu não sei se isso chegou a ofender, né, os crentes na época, né, mas Paulo diz assim, olhe para vocês, não tem muito nobre aqui. Não tem muito sábio segundo a carne. E aí Paulo começa a dizer a verdade, olhe para vocês, olha a igreja de Corinto. E aí ele vai explicar. Olha o padrão que Deus usou para escolher vocês. Não é o padrão do mundo, senão vocês não seriam escolhidos. E por que vocês estão usando esse padrão? Para se dividir por questões efêmeras, por questões do mundo. Então, voltando à nossa questão principal aqui, né? Nós vivemos esse plano porque o projeto, o plano de Deus, é exatamente nesse período em que, desde que Jesus veio de forma humilde, nesse período até o seu retorno, vivamos um reino invisível. Um rei que não podemos apresentar fisicamente para as pessoas. Vivemos pela fé. E assim, irmãos, Deus quebra a sabedoria do mundo. Assim, Deus torna, de certa maneira, loucura o evangelho para aqueles que se perdem. E Paulo vai citar gregos e judeus, dizendo que dessa forma o evangelho se tornou escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Escândalo porque os judeus buscam sinais e loucura porque os gregos buscam sabedoria. Pode passar. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Ou seja, o evangelho não se adequa ao pensamento humano. A expectativa humana é uma expectativa material, é uma expectativa idólatra. O evangelho não. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Veja, por que Paulo estava falando isso, irmãos? Mais uma vez, um homem que, como a gente poderia dizer hoje, não tinha onde cair morto. Um apóstolo, foi chamado para sofrer, preso diversas vezes, sendo apedrejado e outras coisas mais. Ele deveria ser questionado muitas vezes. Que rei é esse? Que Deus é esse que não te livra? Que Deus é esse que não vê a sua situação? O próprio Cristo foi questionado assim na cruz. Se você é filho de Deus, desce da cruz. Então é isso, irmãos. Essa nossa reflexão de hoje tem várias pontas, né? Deve nos trazer alegria, né? Porque crer no Evangelho é um grande milagre. Deve nos trazer esperança, porque não vemos agora, mas um dia nós veremos. Deve nos trazer um entendimento de como Deus arquiteta o seu plano. No plano de Deus, é sempre Ele que é glorificado. E o argumento de Paulo, inclusive nesse texto, é o seguinte: para que nenhuma carne se glorie diante dele. Deus escolheu as coisas loucas, né? Aí no finalzinho, para que nenhuma carne se glorie diante dele. Para que ninguém diga, não, o mérito é meu. Eu sou mais sábio, eu sou mais nobre, eu fui escolhido por causa disso, por causa daquilo. Não. Deus arquiteta o seu plano de tal modo que ele seja glorificado. Por isso, o plano de Deus no mundo é o melhor plano que poderia existir dentro da visão de Deus de glorificar a si mesmo. O tema principal da Escritura é a glória de Deus. E nós estamos vivendo um período desse plano. Nós não vemos, mas veremos. Nós passamos por aflições, um dia deixaremos de passar. Passamos por escassez, um dia deixaremos de passar. Temos as nossas necessidades supridas, mas um dia teremos em abundância. Seremos súditos desse reino perfeito estabelecido no novo estado eterno, novos céus e nova terra onde habita a justiça. Amém, meus irmãos? Os irmãos creem nisso, amém?